Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Nusa Capital. Hoje eu vou fazer uma análise superficial da carteira recomendada do Itaú Personnalité, que é o segmento alta renda do Itaú. Então eu peguei basicamente o último relatório divulgado pela Ion, que é a corretora de investimentos do Itaú, e vou analisar, comparar os ativos que tem na carteira do perfil moderado do Itaú e alguns produtos que nós recomendamos aqui na nossa carteira recomendada também do perfil moderado, certo? Da Nusa Capital. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou apenas olhar alguns ativos, comparar alguns ativos e dividir a minha opinião pessoal com vocês, certo? Lembrando, que uma carteira de investimentos não deve seguir um percentual ideal, um percentual em cada classe de ativo, e sim aquilo que faz sentido de acordo com o seu perfil de risco e objetivos, Não é um perfil moderado, conservador, arrojado, que vai dizer quanto você tem que alocar em cada percentual, certo? Mas vamos começar então. Então, vou começar comparando a carteira, os fundos de crédito privado, que constam ali, basicamente, são aqueles fundos pós-fixados que representam mais ou menos metade, aproximadamente 50% da carteira do Itaú, essa que a gente viu aqui. Então, comparando aqui os ativos, então é basicamente o Itaú Active e o Azequest Luce. São dois fundos de investimento de crédito privado, ou seja, fundos que investem em títulos de dívida de grandes empresas, securitizadoras, ou seja, CRI, CRAs, debêntures. Com certeza, tem alguma coisa de títulos públicos aqui também, o caixa desses fundos geralmente fica em títulos públicos. Então, eu vou comparar eles com os fundos de renda fixa de crédito privado que nós utilizamos nas carteiras dos nossos clientes, que nós recomendamos. Então, eu peguei aqui os fundos do Itaú, certo? O Itaú Active Fix 5 e o Azequest Luce, que são dois dos fundos recomendados por eles, e comparei com o retorno em relação ao CDI inicialmente e também aos nossos fundos nos últimos 3 anos. Aqui é uma janela interessante aí para a gente comparar esses fundos. Então a gente vê que os dois bateram o CDI, certo? Com determinada folga ali, Então o CDI entregou 25%, o fundo Itaú Active Fix entregou 28,9% e o Azequest Luce, que é de uma gestora independente, entregou 31,89%, certo? Enquanto isso, eu não vou falar o nome dos nossos fundos aqui porque a nossa carteira é exclusiva para clientes, certo? Então, o fundo verdinho mais claro entregou 32,23%, o verde mais escuro 32,81% e o fundo na cor rosa 33,59%. Então, aqui a gente vê uma pequena diferença em relação aos fundos que o Itaú recomenda e os nossos, certo? Não é uma diferença muito grande, muito gritante, uma diferença aí que chega a até 4%, dependendo, 4% ao longo de 3 anos não é uma diferença muito grande, tá? Então, aqui, nesses fundos, como eles podem variar um pouco de retorno, entregar um retorno um pouco menor ou maior, dependendo do período, dos ativos que estiverem investindo, não é uma diferença muito grande, tá? Então, os fundos do Itaú não são fundos ruins, porque eles estão batendo o CDI, São fundos geralmente bem investidos, possuem taxa de administração, mas não são fundos ruins, por assim dizer. São piores do que o que a gente recomenda para os nossos clientes, mas a diferença não é tão grande. Bom, agora a gente vai comparar os fundos multimercado. Lembrando que os fundos multimercado são aqueles que alocam, podem alocar em todas as classes de ativos, basicamente, no mercado financeiro. Então, eles podem investir em renda fixa, tanto títulos públicos quanto privados, podem investir em moedas, em títulos atrelados à inflação, obviamente. Então, tanto no Brasil quanto no exterior, podem alocar em índices acionários ou mesmo em ações diretamente, tanto no Brasil quanto no exterior, e aí vai depender muito da política de cada fundo, certo? Essa classe de ativo representa 12% da carteira do Itaú e ela conta com 3 fundos, o Absolute Hedge, o Kinea Atlas e o Vinland Macro Seleção. Então, eu peguei esses 3 fundos e comparei com os 4 fundos que nós recomendamos aos nossos clientes na parte de multimercados, que representa um percentual um pouco maior que o percentual do Itaú, na faixa ele geralmente chega de 20% a 25% em multimercados, na média, a carteira dos nossos clientes. Mas, em comparação aqui, a gente já vê uma diferença um pouco maior entre os ativos que a gente recomenda e aí é resultado do nosso sólido processo de análise, certo? Então, a gente vê que todos os fundos ali também bateram o CDI, os fundos que o Itaú recomenda. Não são fundos ruins, Se ele está batendo o CDI numa janela de 3 anos, que é o caso aqui, ele significa que o fundo é bom, o fundo tem um resultado consistente. Então, o Absolute Hedge entregou 32%, o Kinea Atlas 33,58%,
o Vinland Macro 33,71. Enquanto o nosso fundo cor salmão ali entregou 35,31, já é uma diferença de 2% aí de alfa sobre o melhor fundo que o Itaú recomenda, né? O nosso fundo em azul claro 36,8, o fundo em verde 38,02 e o fundo em rosinha 40,4. E aqui, né, se a gente fizer a média desses ativos, a gente vê que já tem um alfa um pouco maior, certo? Em 3 anos a gente está vendo uma diferença aí de praticamente 8%, dependendo do caso, né? 7%, 8%. Na média deve dar uma diferença de 5%, 6% no período, isso dá mais de 1,5% ao ano, né? Então, consequentemente, a gente vê que através de uma estratégia mais sólida, mais consolidada, melhor analisada, a gente consegue montar uma carteira que, em tese, né, vai entregar mais retornos no longo prazo. Bom, agora a gente vai ver um fundo de ação recomendado pelo Itaú, que é o Fundo de Ações Brasil, e eu peguei esse fundo de ações e comparei com os 3 fundos de ações, né, das 3 casas que nós recomendamos aqui na Musa Capital, também na janela de 3 anos, que é uma janela razoável, tá? Para um fundo de ações, o ideal é a gente olhar, né, uma janela de 5 anos, mas eu peguei a janela de 3 anos aqui e comparei com os nossos fundos. Então, o fundo de Itaú Ações, né, o Itaú Asgard Institucional, ele está rendendo nos últimos 3 anos 18,98%. Ele perde para o Ibovespa nesse período, que teve um retorno aí de 22,76%, enquanto o nosso fundo em verdinho está com um retorno muito próximo, tá? Não agregou muito valor nesse sentido, né, mas dá 12% aí praticamente. Né? O fundo verdinho entregou 34,01%, o fundo vermelho 79,42%, ou seja, está mais de 3 vezes o retorno do Itaú Asgard e também do Ibovespa, né, do índice de ações aqui no Brasil, enquanto o fundo em azul mais escuro ali entregou 99% nos últimos 3 anos. Isso dá 30% ao ano, né, mais de 30% ao ano. E aqui a gente vê a diferença que tem da gente escolher uma gestora independente, como é o caso dos 3 fundos que nós trabalhamos, e uma gestora varejo, né, uma gestora de um grande banco, tá? E isso, né, isso num curto prazo, né, num período de 3 anos, teve uma diferença aí de 80%, né, dependendo do caso, ali, dependendo do fundo, mais de 80% inclusive. Imagine isso no longo prazo, né? Então, aqui a gente está falando de uma classe de ativos que na carteira do Itaú representa 3%, na nossa carteira representa ali de 0%, né? Obviamente para um cliente mais conservador, até 14% pode estar alocado em ações no Brasil. Então, as nossas carteiras, né, os nossos fundos de ações acabam rendendo mais que a carteira do Itaú, certo? Então, agora eu vou comparar a nossa carteira com a carteira do Itaú, certo? Os ativos que eles recomendam na carteira atual e os ativos que nós recomendamos na nossa carteira atual. A nossa carteira atual que não teve mudança nos últimos 2 anos, né? Poucas mudanças ali, um fundo ou outro saiu, geralmente por conta de um fechamento, né? Então, o fundo fecha, a gente tem que substituir ele por outro na nossa estratégia, tá? Então, peguei aqui basicamente as 2 carteiras, né? Desde o início dos fundos ali que o Itaú recomenda, tá? Que é 30 de novembro de 2020, isso daqui dá aproximadamente 2 anos e meio, que é um período relativamente curto, mas já dá para a gente fazer algumas inferências em relação à estratégia. A gente vê que a rentabilidade anualizada da carteira do Itaú é de 7,52%, do perfil moderado, né? A nossa carteira moderada tem uma rentabilidade anualizada de 10,53% e o CDI de 9,05%. O que a gente vê aqui de antemão? Que a carteira do Itaú perdeu para o CDI nos últimos 2 anos e meio praticamente, né? Em termos de volatilidade, a carteira do Itaú tem 2,19% de volatilidade anual, a nossa carteira 3,14%, tá? Então a nossa carteira é um pouco mais arrojada do que aproximadamente aí 1 ponto percentual mais arrojado, né, do que a carteira do Itaú, enquanto o CDI teve uma volatilidade, né, de 0,32, né, que é muito baixa. Sharpe, que é o retorno ajustado ao risco, tá? Então, a carteira do Itaú tem um Sharpe de menos 0,7, a carteira moderada da Musa 0,47, ou seja, mesmo a gente tendo mais risco, a gente acaba, obviamente, entregando mais retorno, tá? Então, o retorno ajustado ao risco, né, a volatilidade que a gente assume, ela acaba representando mais retorno para os nossos clientes. Agora, vamos ver as estatísticas das carteiras, tá? Então, a carteira do Itaú, perfil moderado, teve 29 meses positivos, a nossa carteira teve 28 meses positivos, né, retratando a volatilidade que é um pouco maior. O maior retorno da carteira do Itaú foi de 1,55 no mês, né, e o menor retorno de 0,21, enquanto a nossa carteira moderada, o melhor retorno foi de 2,49% e o pior retorno, né, uma queda ali de 0,31 no mês, tá? Então, a pior queda da nossa carteira moderada foi de 0,31% no mês. Ela não ficou nunca fica um ano negativo, certo?
Em termos de consistência, né, de estar acima do CDI. Então, a carteira do Itaú teve 12 meses acima do CDI, enquanto a nossa carteira teve 18 meses acima do CDI, ou seja, um resultado mais consistente. E aqui, rodando mais abaixo, nós vemos o desempenho nas janelas, né, nas janelas de tempo. Então, o nosso perfil moderado teve um retorno de 29,3%, nesse período aqui de 2 anos e meio, mais ou menos, o CDI 24,9% e a carteira do Itaú Personnalité, para um perfil de investidor moderado, teve um retorno de 20,4%. Que a gente vê uma diferença de 9% num período menor que 2 anos e meio. Né? Então, a nossa carteira rendeu mais de 3% ao ano em relação à carteira recomendada do Itaú, a carteira atual, lá no início desse período aqui, certo? Então, vamos ver aqui o Jarvis, que é o comparador de carteiras do BTG Pactual. Lembrando que nós não somos exclusivos, né, do BTG Pactual, nós trabalhamos com a XP também, com a Warren, com a Avenue, né, além do BTG Pactual, obviamente. Nós temos independência, né, de poder trabalhar em qualquer corretora, nós preferimos trabalhar com as maiores e as melhores que nós acreditamos no mercado. Então, fiz uma comparação entre as duas carteiras, o nosso perfil moderado contra o perfil moderado do Itaú Personnalité, né, o segmento alta renda do Itaú. Isso foi um estudo que era meu, né, eu mesmo queria entender, né, ver como é que está a carteira deles, ver se a gente consegue explorar de alguma forma, né, ter algum ativo, alguma ideia em relação à carteira. O Itaú, né, ele tem diversos profissionais muito bem qualificados, uma mega equipe de profissionais. E com isso, né, eu achei interessante dividir com vocês esse estudo aqui de comparação entre as carteiras. Né? Então, de forma geral, a carteira tem um desempenho razoável, né? Acabou perdendo para o CDI nos últimos 2 anos e meio, mas considerando que a gente teve um cenário bem ruim, né? Um cenário econômico bem ruim, não é muito preocupante assim, né? Uma carteira que tem uma volatilidade baixa, entrega um retorno ali razoável, certo? De forma geral, né, a nossa carteira acabou entregando mais retorno nesse período, mas isso não quer dizer que vai entregar mais retorno, sempre vai entregar mais retorno que a carteira do Itaú, certo? Mas a possibilidade, a probabilidade é que entregue, porque, como eu falei, o nosso processo de análise provavelmente seja um pouco mais criterioso. Aí a gente procura trabalhar por termos de independência, né? A gente não precisa trabalhar só com produtos de uma mesma casa, por exemplo. A gente tem independência de escolher os melhores produtos do mercado, independentemente de qual corretora seja. Né? A gente não precisa estar preso a um determinado banco ou corretora, por assim dizer. Lembrando, né, obviamente, que investir por corretora ou por banco, né, é a mesma coisa, tá? A gente está falando do mesmo mercado, os ativos que entram nos fundos são basicamente os mesmos, né, como eu falei inicialmente. Então, se você acha que está assumindo mais risco quando sai do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander, ou enfim, de qualquer banco desses, saiba que o risco é o mesmo, né? Então, se você está investindo no mercado financeiro tradicional, onde tem títulos públicos, títulos privados, fundos de investimentos, ações, fundos imobiliários, enfim, o mercado é o mesmo. Você só está acessando o mercado por uma instituição diferente, tá? Então, pessoal, esse é basicamente o assunto do vídeo de hoje. Se ficar com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu tenho satisfação aí de responder vocês. Se quiser conhecer a nossa carteira, conhecer de fato quais os ativos que a gente recomenda e ter uma carteira, uma montagem de carteira personalizada de acordo com o seu perfil e seus objetivos, entre em contato conosco. Até a próxima!